Olá pessoal, eu sou o Márcio, sou da comunidade Católica Servo do Senhor, né? Eu venho aqui trocar um pouquinho da minha experiência com vocês sobre música litúrgica. Mais especificamente, eu vou falar sobre os cuidados com a música litúrgica que a gente tem que ter, né, na missa. Vou trocar um pouquinho da minha experiência aí para vocês, né? Falar um pouquinho daquilo que eu tenho vivido durante esse tempo de ministério de música. Mas primeiramente eu vou citar duas palavras, assim, duas passagens, na verdade, né, que eu achei muito interessante para comentar agora nesse momento. 1 Samuel 16, 23. E sempre que o espírito mau, permitido por Deus, acometia o rei Saul, Davi tomava a harpa e tocava. Saul acalmava-se, sentia-se aliviado, e o espírito mau o deixava. Bem, nessa primeira passagem a gente viu, né, que Saul era atormentado pelo espírito mau e Davi, tocando a harpa, acalmou o coração dele, né? A gente vê a importância que tem, né, o ministério de música, né, de curar, de libertar, né, essa importância que a gente às vezes passa despercebido, né, que às vezes a gente acha que é só para tocar, que a gente está ali só para fazer isso mesmo, mas não é, né? A gente tem que botar na nossa cabecinha que a gente faz parte, né, daquilo que Deus tem preparado para o seu povo, né? Que a música ela faz parte, né? Ela é um meio, é um canal, né, que traz o povo a Deus, né? E a segunda passagem é 2 Reis 3, 18. Eliseu disse: trazei-me um tocador de harpas. Apenas fez o tocador vibrar as cordas, veio a mão do Senhor sobre Eliseu, e ele profetizou dizendo: ele também vai entregar Moabe em suas mãos. Mais uma vez a gente vê, né, que quanto é importante, né? Eliseu, um homem de Deus, um profeta, né, um homem que falava a voz de Deus, né, que falava aquilo que Deus tinha a dizer ao seu povo, e ele precisou de um tocador, né? Precisou da música ali para fazer com que o Espírito Santo de Deus o iluminasse, né? O Espírito Santo de Deus descesse sobre ele, né? O Espírito Santo de Deus abrisse ali a mente e o coração dele para aquilo que Deus tinha para falar para aquele povo, né? Certo? É isso. Então, a gente viu aí como é importante, né, o nosso papel na liturgia, na música, no povo de Deus, na história. Então, quanto importante a gente deve também tentar abraçar, né, essa importância. A gente não fazer isso de um descaso, né? A gente valorizar aquilo que a gente é. Né? A gente é importante para Deus, para o povo de Deus. A nossa missão é importante, é bonita, né? É libertadora, é curadora, né? Porque a gente é esse canal de Deus para a libertação, para a cura, né? E para o Espírito Santo de Deus. Amém. Bom, pessoal, música litúrgica é um pouco, assim, dá até medo de falar, né? De comentar sobre isso, porque é muito sério. É uma coisa que a gente tem que realmente valorizar. A gente não pode tocar de qualquer jeito a liturgia, né? E eu vou falar um pouquinho da minha experiência, na verdade, né? Daquilo que eu acredito, naquilo que eu acho que eu tenho vivido, e eu tenho vivido, graças a Deus, com muita graça e muita obediência, tá? Vamos lá. Para que nós estudemos a música litúrgica, devemos considerar as fontes mais seguras. Né? Tenhamos cuidado com a opinião desta ou daquela pessoa. Bom, nesse primeiro ponto aí eu vou falar uma experiência que eu tive recentemente na igreja. Eu estava tocamos, o nosso ministério tocou uma música que é aquela Pão e Vinho, né? Que é Pão e Vinho te apresentamos. Pronto, essa música aí tem uma parte lá que fala que é o milagre que se faz, né?
o pão e vinho, o corpo e sangue vão se transformar, né? Então uma pessoa que estava na missa lá, que terminou a missa, veio falar comigo e disse que, falou assim, irmão, foi muito caridoso, assim, né? Muito bacana também, eu gostei do jeito que ele falou comigo. Me chamou assim, irmão, essa música que vocês tocaram agora, tocaram no ofertório, pão e vinho, ela não é litúrgica. A pessoa disse que o corpo e o sangue de Cristo não se transformam, né? Acontece ali a transubstanciação do corpo e sangue, né? O pão se torna corpo e sangue. Então, assim, eu até, assim, beleza, irmão, tranquilo, assim, realmente não sabia, eu fiquei na minha, assim, né, não quis alongar muito a conversa, mas eu agradeci a ele por essa exortação, né, posso dizer assim, por essa orientação que ele deu a nós, no Ministério de Música. Mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça e eu achava que não tinha nada a ver. Então, por exemplo, eu olhei, a primeira coisa que eu olhei foi no dicionário, né? Transubstanciação nada mais é que a transformação da substância em outra, de uma substância em outra, né? Então, trocando em miúdos, a palavra é a mesma, né? Assim, não tem muita diferença. Inclusive, aí eu fui falar com o seminarista e perguntar a ele, né? Sobre essa situação, né, da música. Ele disse que não, que realmente era isso. Ele até me orientou a olhar no dicionário, foi que era a mesma palavra. E realmente é a mesma, não é a mesma palavra, mas o mesmo sentido, o mesmo significado, né? Transubstanciação é a transformação de uma substância em outra. E depois eu fui procurar o padre, e o padre também confirmou, né? Então, isso tudo só para dizer que a gente tem que ter cuidado com a opinião de outras pessoas, de outra, ou dessa, porque às vezes as pessoas acham que sabem, né? E ensinam errado, assim, porque acham alguma coisa que escutaram, que outra pessoa falaram. Então a gente esquece que a gente tem que procurar a igreja, a CNBB, a diocese, ou a paróquia, ou o pároco, para a gente se formar, né? E saber o que a gente está falando. Então, mais ou menos isso, a gente tem que ter cuidado com a opinião desta ou daquela pessoa, tá? Fundamentalmente, consideramos 4 fontes seguras para um bom conhecimento litúrgico. Como eu falei, existem 4 pontos, né? 4 fontes seguras que a gente não vai errar se a gente procurar na liturgia, essas fontes sobre liturgia. Primeiro, a igreja, através de seus documentos, encíclicas e livros litúrgicos, que tem muitos, né? Graças a Deus. A CNBB, através de seus documentos e estudos. A diocese, o bispo é o liturgo oficial da diocese em que você está inserido, que nós estamos inseridos, no caso aqui a diocese de Fortaleza. Como tal, o que ele decretar deve ser seguido. A gente está vivendo mais ou menos aqui a pandemia, e o bispo ele deu algumas orientações para a igreja, e a gente está seguindo essas orientações. Inclusive a gente não está tendo missa, né, com o público, a gente está tendo missa só online. Inclusive o bispo também orientou que a gente não tivesse, as pessoas não fossem para a igreja. Inclusive aqui na paróquia, por exemplo, está tendo missa só muito restrito, né, na verdade. Então essa é a orientação do bispo, né. Outra fonte que a gente tem que seguir também e procurar é a paróquia, nosso pároco. Geralmente é o que lida conosco de forma mais direta, né? A gente consulta ele sobre a liturgia. Ele está ali para nos orientar. Ele é o nosso pastor. Devemos ter para com o sacerdote uma sadia relação de respeito e amizade e estar aberto ao seu direcionamento, né? O pároco está ali para isso, para tirar nossas dúvidas e nos orientar. Inclusive sobre liturgia, né? Principalmente sobre liturgia. Tem aquele negocinho que eu vou falar agora, tipo, e se ele mandar que a gente cante uma música que não é litúrgica, né? Que liturgicamente não é correta. Se o padre quer que a gente toque uma música lá que liturgicamente não é correta, a gente pode chegar para ele caridosamente: padre, no documento tal, parágrafo tal, me disse que essa música em questão não é apropriada, não é litúrgica, né? Mas se ainda assim o padre insistir, não, cantem essa música, o sacerdote sentir, a gente faz a nossa missão, né? A gente faz o nosso nosso esclarecimento é o equívoco dele, né? De tipo querer escolher aquela música. Mas o padre é o padre, né? Se ele acha que a gente deve cantar, a gente vai cantar, porque ele é o nosso pastor, né?
E aquele ditadozinho que eu costumo também dizer, que quem obedece não erra, né? Que é muito conhecido por nós. Se ele mandou a gente cantar, a gente vai cantar, né? A falta de estudo litúrgico nos levou a cantar nossas missas. Cantar nas nossas missas muitas músicas não tão apropriadas para este fim. Na missa, cantamos músicas para o grupo de oração, e muitas delas não tão litúrgicas. Acontece muito isso com a gente, né? A gente da renovação, a gente é acostumado a cantar as músicas do grupo de oração, e a gente às vezes quer cantar essas músicas na liturgia, e músicas que não foram feitas para a liturgia, né? A gente às vezes peca nisso, acha que é legal essas músicas de grupão, de grupo de oração, e o problema é que muitas dessas músicas elas estão enraizadas nas pessoas, né? As pessoas conhecem, o povão conhece, mas a música liturgicamente não é correta. Então a gente deve fazer devagarinho, a gente vai tentando, porque a mudança não deve ser da noite pro dia, né? A mudança tem que ser, né, devagarinho. A gente coloca uma música nova hoje, ensina para a assembleia, a gente toca ela antes, né? E devagarinho a gente vai mudando. Mas não é fácil, não é fácil. Existe um livro de cânticos, vai ser legal esse comentário. Existe um livro de cânticos que a gente tem, né, que a gente se baseia nele, a gente segue ele, muitos deles nós usamos. No final deles tem um índice lá de músicas para cada momento da liturgia, né, da celebração. Músicas de letras lindíssimas, melodias belíssimas, mas apesar disso não foram criadas para esse fim, né, para a liturgia. Então a gente às vezes tem que ter cuidado com isso também, porque nos livros lá às vezes tem dizendo e a gente pode errar porque está seguindo aquilo ali. Então a gente tem que ter cuidado, tá? Na escolha das músicas é muito importante que se conheça a assembleia, porque o que deve prevalecer nessa decisão de escolha não é a música em questão, mas a assembleia, que se reúne para cantar e louvar e celebrar a sua fé. A gente às vezes acha que escolher música, vamos escolher as mais bonitas, as de comunidade tal, comunidade X, comunidade Y, né, que são referências aí na música litúrgica. Muitas delas muito bonitas mesmo, as músicas. Mas a gente tem que ter cuidado também com o povo, né, com a assembleia, porque eu mesmo já presenciei nós, né, do Servo do Senhor, cantar músicas novas, a grande maioria novas, e a assembleia não cantava, né, a assembleia não conhecia. Então a gente tem que ter um pouco de cautela, né, na hora da escolha das músicas. A gente tem que, uma música nova tudo bem, mas sempre com cautela, tá? Sempre ensinando, a gente chega antes, a gente passa com a assembleia, né? A gente tem que ter esse cuidado aí de ensinar o povo, toca a música primeiro antes, 2 vezes, 3 vezes, depois a gente pede para o povo cantar, e devagarinho a gente vai conseguir essa mudança, né? Esse, como é que eu posso dizer, esse cenário ideal, né, de liturgia. 7 itens, né, 7 pontos que eu acho que são importantes, né, na escolha das músicas. O primeiro ponto é que os textos dos cantos sejam tirados da Sagrada Escritura, né, ou inspirados nela, e das fontes litúrgicas, que eles sejam poéticos, né. A letra é o mais importante da música, né, da música litúrgica. Evitem, pois, o uso de cânticos intimistas, né, que privilegiam o eu, que falam na primeira pessoa, né. Esses cânticos não são ideal para a liturgia, tá? As melodias sejam acessíveis, ponto 2, né, as melodias sejam acessíveis. A grande maioria da assembleia seja fácil para o pessoal cantar, para o pessoal tocar, que o pessoal possa acompanhar, né? São melodias que fáceis de pegar, não seja aquelas de dissonantes muito ricas e tal. Não estou dizendo que não seja importante, né? Que não seja bom, né, esse tipo de melodias, mas
o simples é belo, né, pessoal? A gente não pode esquecer disso, que o simples é belo. Eu não estou dizendo que a gente não possa tocar ou cantar, né? Mas se a gente conseguir, beleza, ótimo. Mas essa não deve ser a motivação principal da gente na liturgia, né? A principal motivação deve ser fazer com que a Assembleia cante, né? Com que a Assembleia participe. Como eu falei lá das passagens, né? Que o nosso principal objetivo é fazer com que o povo seja tocado, né? Que o povo, ele, de alguma forma, receba o Espírito Santo pela nossa música, né? Pela a nossa voz, pelo nosso tocar. Eu vou abrir um parênteses aqui que eu me lembrei. Tem um texto, né, na Palavra de Deus, no momento que Jesus, eu acho que esse ponto, né, é importante. Eu gosto de comparar isso com o ministério de música, né? E eu tenho levado isso para mim, durante muito tempo. Quando Jesus está num determinado lugar lá, numa casa, ou num lugar, não me lembro, e está lotado de gente lá e as pessoas querem levar um paralítico para Jesus curar. E não consegue porque a multidão é muito grande. Então eles não conseguem, as pessoas não conseguem levar esse paralítico a Jesus, né? Então eles fazem, o que eles fazem, né? Eles levam o paralítico por cima da casa, destelham a casa lá e descem o paralítico até Jesus. E Jesus naquele momento cura aquele paralítico não por paralítico, mas pela fé daqueles que acreditaram, daqueles que tiveram a iniciativa de destelhar e passar o paralítico para Jesus. Então essa é a nossa função, né? A gente tem que levar as pessoas a Jesus e tem que ter essa fé, né? Acreditar dessa forma que Jesus ele vai curar as pessoas pela nossa fé, pela nossa voz, né? Porque as nossas vozes chegam no coração, as nossas vozes chegam no coração das pessoas. A nossa música aquebranta, derruba tudo aquilo que impede a graça de Deus entrar nas pessoas. Então, a gente tem que ter cuidado na hora da missa, da gente não ser, na música litúrgica, da gente não ser o centro das atenções, né? A nossa música, a nossa voz, ela tem que ser igual ao sal, né? Me lembrei também do sal. O sal tem que se passar despercebido, ele tem que ser perfeito, porque se ele for demais, vai ser notado. Se ele for de menos também, se ele faltar, vai ser notado. Então, a gente tem que ser como o sal, né? A gente tem que ser despercebido. A gente tem que fazer o nosso papel ideal lá e pronto, né? A gente não pode ser notado, porque quando o sal é perfeito, ninguém lembra dele, né? A comida está perfeita. Deus age de maneira perfeita quando a música é perfeita. Quando não existe estrelismo, quando não existe muito sal, quando não está salgado ou quando está insosso. Então, sejamos ministérios de músicas, sal a gosto, né? Sal perfeito, né? Nem salgado demais, nem muito insosso, certo? O terceiro ponto é que a gente evite melodias e textos adaptados de canções populares, né? Trilhas sonoras de filmes, de novelas, né? O Espírito Santo é muito criativo para que a gente possa ficar copiando músicas assim. Então, a gente deve se evitar, né? Na verdade, ao máximo, essa questão, né, de usar plágios, assim, né? Na verdade, a palavra nem plágio, não me lembro como é a palavra agora, mas essas paródias, né, de músicas seculares para dentro da igreja, né? Isso não, liturgicamente não é correto, tá? O quarto ponto é que a gente seja levado em conta o tipo de celebração para a escolha da música, né? Por exemplo, um momento ritual. Qual o cântico vai ser executado naquele momento? Né? E quais são as características da assembleia? Né? Às vezes a gente quer escolher as músicas, a gente não leva em consideração muita coisa, né? Por exemplo, a gente, às vezes músicas de criança, né? Música, eu acho engraçado aqui na paróquia, bacana que antigamente, né? Na época do Padre Guedes, as músicas da criança, a missa da criança era toda para criança, né? Isso era muito bacana. Então isso é foco, né? Então a música era toda infantil, a liturgia, as leituras eram todas infantis, então isso era muito bacana. Então isso tem que ser levado em consideração, né? A assembleia em si. E o tipo de celebração, como eu falei, por exemplo, a missa de sétimo dia, missa dominical, missa semanal, a missa de crisma,
casamentos, todos esses momentos têm músicas litúrgicas específicas que a gente deve escolher de acordo com a celebração, tá? Tem que ser voltado para isso. E como eu falei sobre a assembleia também, isso tem que ser levado em consideração, né? Se a assembleia é mista, se é para jovens, para crianças. Então, todos esses fatores devem ser levados em consideração na hora da escolha da liturgia, da música litúrgica. O quinto ponto é: sejam respeitados os tempos litúrgicos. Tempo comum, Pascal, Quaresma, também as festividades, né? Tipo Natal, Corpus Christi, Pentecoste, Páscoa. Tá? Isso tem que ser levado em consideração. Aconteceu com a gente não me lembro qual foi o tempo, não sei se foi Pentecoste ou foi na Páscoa. A gente não cantou, nós não cantamos a sequência. Então, a gente foi cobrado pelo padre, né? Porque a sequência tem que ser cantada. E isso tem que ser observado pelo Ministério de Música antes da missa. A gente, antes da celebração, a gente tem que ler lá aquele jornalzinho da liturgia, então a gente tem que saber o que vai acontecer, né? Quais são os momentos da celebração eucarística. A gente tem que saber, povo. Então, a sequência tem que ser cantada, não pode ser lida. Isso é uma responsabilidade do ministério. Pelo menos o ministério, se é para cantar, então o ministério tem que tomar a frente. Vai ser nós que vai cantar? Vai ser fulano? Vai ser ciclano? Não importa, a gente tem que cuidar disso. Então, no tempo pascal também, no Pentecoste também tem uma sequência. E deve ser cantado. Tá? No sexto ponto, seja considerada a cultura do povo do lugar. Né? Eu costumo falar muito sobre aquela música de Nossa Senhora, né? A consagração, que é: ó minha Senhora, minha mãe, né? Ó minha Senhora, e também minha mãe, eu me ofereço toda vós. Aquela parte, como coisa, propriedade vossa, né? Essa parte aí, eu inclusive já falei muito sobre isso, né? Que a gente não pode trocar a palavra coisa por filho. Não pode, porque a música ela foi composta assim. Então, quem sou eu para querer mudar uma oração de um santo, né? Então, mas a gente tem que observar a cultura daquele povo, daquele lugar. Se o povo canta daquele jeito, quem sou eu para querer mudar, pessoal? A gente pode devagarinho querer ensinar, devagarinho, mas a cultura tem que ser observada também daquele povo, tá? Isso tem que ser levado em consideração, a cultura. Geralmente a gente tem que, por exemplo, eu estou nessa paróquia aqui da Aparecida, e se eu for lá para a paróquia de outra missão, tem uma cultura diferente, os cânticos. Então, uma maneira de cantar da Assembleia é diferente. Então, eu tenho que observar isso e fazer isso de acordo com a Assembleia de lá. Eu não posso querer colocar o que eu quero ou o que eu acho que tem que ser. Apesar de, liturgicamente falando, seria correto, mas a cultura tem que ser observada, tá bom? Por fim, o sétimo ponto é talvez um dos mais, posso dizer, polêmicos, né, para nós ministeriais em música. O tom da música também é um dos cuidados que devemos ter, tá? A Assembleia tem que cantar a música. Então, assim, o tom não pode ser muito alto, né, e nem pode ser muito baixo. Tem muitos aí que gostam de cantar em tom alto, né? Então, vamos evitar cantar coisa muito alta, música muito alta e também muito grave, tá? Lembrando que a gente tem que fazer o povo cantar, né? A gente tem que fazer a Assembleia cantar. Essa é a nossa missão, né? Então a liturgia, a música litúrgica, ela tá ali para um meio, né? Para um meio, um canal. Levar a Assembleia a ter um encontro com Deus naquele momento, né? Como o Eliseu, por exemplo, naquele momento queria se encontrar com Deus, queria escutar a voz de Deus para passar uma mensagem, né? E o que foi que ele fez? Ele pediu para o tocador tocar harpa. E aquela música foi um canal, um instrumento para Eliseu, né? Um homem de Deus, se abrir para o Espírito Santo. Então, vamos ser dóceis, né, ao Espírito Santo, vamos ter cuidado também
de não fazer a nossa vontade, não querer impor nada a ninguém, não querer achar que somos certos, tá? Mas vamos ser abertos ao Espírito Santo e pedir a graça a Deus para que devagarinho a gente vá vencendo as diversidades, né, e as dificuldades do nosso ministério, tá bom? Então é isso que eu queria falar, né, brevemente. Não sei se foi tão breve assim, para mim era para ter sido tão breve, né? Para mim foi breve, mas fico feliz de poder compartilhar, né, um pouquinho assim do que eu tenho vivido, né, durante esse tempo, né? Então quero dizer para vocês que fico feliz, né, de estar aqui. Um grande abraço a todos, saudade de vocês. Tchau, um abraço. Sim, deixo-me podar, deixo-me informar por ti, esvazia-me, oh, vem me modelar, desenha teu rosto em mim, e pra sempre assim serei teu.